Olá, boa tarde. Meu nome é Irley. Estou fazendo pós em MBA em Controladoria e Finanças. O meu TCC será sobre gestão financeira de uma empresa de transporte. E eu queria, primeiramente, agradecer o meu orientador, o Marcelo de Souza Marim, que foi o que me ajudou nesse projeto. Então, eu vou iniciar a minha apresentação agora. A minha apresentação eu vou fazer ela em 7 tópicos, porque eu acho que fica mais fácil de demonstrar aqui uma boa gestão dividindo dessa forma. Vou falar um pouquinho sobre a importância da gestão financeira, vou falar sobre, vou falar um pouquinho sobre a organização, desempenho, planejamento, as ferramentas utilizadas, análise de metodologias e considerações finais. Começando então pela gestão financeira, né? Começando então pela importância da gestão financeira, podemos destacar que toda empresa precisa montar uma estrutura para começar essa gestão, que é muito importante que a empresa possa também contar com um bom gestor financeiro. Essa é a pessoa que vai planejar, vai analisar e vai controlar todas as atividades da área de finança. O papel do gestor é de extrema relevância nas organizações, independente do tipo ou tamanho da empresa. Assim, ele é o responsável pelo sucesso ou pelo fracasso da organização. O crescimento da competitividade exige das empresas maior controle na gestão de recurso financeiro. Outro ponto importante são os funcionários de uma empresa que deve estar incluso na gestão, principalmente a gerência e a diretoria, afinal, eles participam da gestão e entendem o objetivo, para passar esse entendimento para os demais funcionários dos departamentos. E isso ajuda no desenvolvimento do trabalho e da empresa. Dessa forma, a definição de gestão financeira pode ser resumida como um esforço de consolidar as ações interna e externa para conduzir o desenvolvimento da empresa. Então, vamos falar um pouquinho sobre a organização. Porque uma empresa, além de um gestor, ela também precisa de algumas estruturas como organização para realizar seus trabalhos. A organização de uma empresa precisa ter uma ferramenta fácil e simples para esse controle. Essa ferramenta que corresponde a questões sobre a empresa, se ela pagou, se ela recebeu, os recebimentos e pagamentos que tem para o próximo período. Se a gente tiver essa organização, fica mais fácil controlar os comprovantes, os pagamentos efetuados, e dessa forma a empresa ela evita de perder prazos e de cumprimentos tanto como obrigações financeiras, como tributárias, como fiscais. Com esse tipo de organização, a gente conta com uma funcionalidade proativa que contribui para uma gestão eficiente. Então, vamos falar um pouquinho sobre o desempenho. Por que desempenhar, né? Quando a gente tem uma consciência real sobre a situação da empresa por meio de demonstrativo, seja ele relatório, seja métricas, indicadores de desempenho ou outros demais instrumentos, é possível traçar um planejamento médio e longo prazo, visando manter a constância e a sustentabilidade da organização. A análise dos resultados obtidos permite que o empreendedor tome uma decisão mais acertada no momento de planejar os próximos investimentos. Todas as informações financeiras geridas de forma constante, racional, pode sinalizar o futuro da empresa. Ela pode orientar uma decisão mais ousada ou sinalizar a necessidade de recuo e atenção. Por isso que essa avaliação de desempenho significa fazer ir além. É uma gestão financeira que desempenha um papel importante nas tomadas de decisões. Então, agora, isso leva ao novo tópico do meu trabalho aqui, da parte que eu estou falando sobre
gestão, né? Vamos falar sobre planejamento financeiro. Como podemos ver, venho falando da importância do gestor na organização, do desempenho. Agora eu vou falar sobre o planejamento, que destaquei 3 tipos, que é o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. Resumidamente, podemos dizer que o planejamento financeiro é o ato de organizar as finanças da empresa, identificando as necessidades, projetando as receitas e as despesas, definindo objetivos estratégicos e traçando as metas que devem ser alcançadas no planejamento estratégico, que é quando um gestor ele pensa sempre a longo prazo. Já no planejamento tático, o gestor ele vai pensar num período menor para desenvolver as metas do planos de marketing, dos planos de produção, o planejamento de pessoa. E com um plano mais estruturado, no curto prazo, podemos falar um pouquinho sobre o planejamento operacionais. Geralmente, obtém planos de ações e cronogramas das atividades que precisam ser desenvolvidas dentro do período de tempo que está sendo planejado. Fazendo dessa forma, a empresa sobrevive de maneira sustentável e cresce satisfatoriamente, impedindo surpresas desagradáveis que abalem a solidez da empresa. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre as ferramentas. Para que o gestor realize uma gestão eficiente, é necessário que utilize algumas ferramentas que auxiliem de forma possível de planejar, analisar e controlar as atividades da empresa, principalmente as ferramentas que o gestor possa tomar como decisões corretas e seguir bom resultado, que são elas, o fluxo de caixa, a DRE e o plano orçamentário. O fluxo de caixa é uma ferramenta essencial para toda a empresa, porque ela é usada para registrar todas as entradas e todas as saídas de valores monetários da empresa. E com essa ferramenta, o gestor tem a possibilidade de analisar todas as movimentações financeiras da empresa. Já com o plano orçamentário, o gestor utiliza para gerir processos operacionais, tanto como provisionamento de valores para honrar os compromissos futuros, quanto para projeção de investimento de acordo com diferentes cenários. A DRE ela já tem um outro objetivo. O principal é apresentar de forma vertical, resumindo os resultados apurados em relação a um conjunto de operações realizadas num determinado período. Com essa ferramenta é essencial para a empresa para analisar a saúde financeira da empresa. Porque ela tem um objetivo, geralmente em 12 meses você consegue ter uma contabilidade mais gerencial nesse quesito. Então, falamos um pouquinho sobre importância, organização, desempenho, planejamento, ferramentas. Então, analisando tudo isso, podemos chegar à conclusão que fazer uma boa gestão não pode ser vista apenas como mais uma atividade a ser desenvolvida pelo setor financeiro. Portanto, deve ser valorizado e considerado como um instrumento estratégico da gestão, focado em resultados, sendo imprescindível para o sucesso da organização. A metodologia desse trabalho ela foi baseada através de pesquisas bibliográficas e de algumas áreas, tais como administração, economia, contabilidade. Foi pesquisado também fontes de revistas, livros, sites de internet e áreas de planejamento financeiro. Para finalizar a apresentação, quero falar um pouquinho como eu concluí esse trabalho, né? Como que eu posso dizer que a boa gestão financeira ela pode estar atrelada a uma empresa bem estruturada e bem organizada. Dessa forma, o planejamento financeiro é fundamental para a continuidade das empresas, que toda empresa necessita de ter um bom planejamento, mas para isso, a peça-chave para o futuro da empresa é um bom gestor.
financeiro. Sim, o bom gestor, ele precisa ser capacitado, habilitado para que possa planejar o futuro da empresa utilizando ferramentas baseadas na informação gerada por sua própria administração, que irá permitir que esse gestor execute seus planos traçados e, se eventualmente encontrar alguma mudança no decorrer do caminho, ele terá meios para fazer a correção durante o processo da execução sem interromper ou causar nenhum dano a qualquer projeto da empresa, chegando assim a um resultado almejado. Bom, aqui eu termino minha apresentação. Espero ter passado de forma clara e transparente o resultado dessa apresentação. Sendo assim, eu agradeço mais uma vez o meu orientador. Obrigada.